Vitor Batista são convidados deste Enfoque. Muito boa tarde, obrigado por estarem aqui. Daqui a pouco vamos acompanhar também a reação de António José Seguro a esta decisão do Tribunal Constitucional. Antes disso, numa encarnação, esta decisão é uma decisão que deixa o Executivo sem margem para mais desvios na execução. Eu, antes de mais, deixe-me só preferir algumas palavras sobre a decisão. É evidente que o Tribunal Constitucional é soberano e nós respeitamos todas as suas decisões, só que esta decisão do Tribunal Constitucional, para mim, é uma decisão que é uma aberração. Não o digo do ponto de vista jurídico, porque eu não sou jurista, nem Vitor Batista é, por isso acho que não temos competência nessa matéria, mas do ponto de vista estritamente político, aliás, que nós percebemos que o Tribunal Constitucional é um órgão eminentemente político. Aliás, percebemos porque é que decide e como é que decide e como é que fundamenta as suas decisões, em que também não é alheio, aliás, desde o ano passado, não é alheio nas suas decisões, para olhar também para a conjuntura do próprio país e para a conjuntura que se insere do ponto de vista externo e naquilo que é a Europa dos dias de hoje. Por isso, o Tribunal Constitucional ano passado proferiu algumas normas e proferiu algumas das suas decisões baseado também nessa sensibilidade e não do ponto de vista estritamente jurídico. Eu esperava que isso tivesse acontecido também este ano, que mesmo que fosse declarada a inconstitucionalidade... Como é evidente que sim, porque é um ano sempre ainda mais importante que o ano anterior, como todos os anos serão, até que este pesadelo acabe, até que esta intervenção da Troika acabe. E estamos agora a aproximar-nos do fim da agência da Troika em Portugal, faltará quase menos de um ano, e é decisivo tudo isto nesta última fase, como é evidente. E é para além da conjuntura económica externa, tem piorado e tem deteriorado a nível europeu, com as confusões que tem havido agora recentemente no Chipre e por aí fora. Por isso acho que o Tribunal não pode ser cego nem surdo quanto a estas questões que eu digo em concreto. Por isso, para nós foi uma inteira surpresa o que aconteceu recentemente. E há uma outra percepção, que é uma percepção que hoje toda a gente tem como ideia de base, que é tudo o que foi chumbado, aliás, esta decisão de chumbo das normas em apreciação, vão ter medidas de substituições mais gravosas para as próprias pessoas. Pelas suas palavras e pelas palavras que temos ouvido, e agora peço desculpa, mas vamos ter de interromper, já retomamos a conversa, porque vamos então ouvir António José Seguro numa reação também nesta decisão do Tribunal Constitucional. Ao contrário do que o Primeiro-Ministro afirmou, não foi a decisão do Tribunal Constitucional que criou a crise em que vivemos. Foram e são os erros do Governo que acrescentaram mais dificuldades aos problemas graves que o país já tinha. O Tribunal Constitucional cumpriu a sua função. Cumpriu a sua função a solicitação de dois outros titulares de órgãos de soberania, a saber, o Sr. Presidente da República e deputados de 4 grupos parlamentares. O Tribunal Constitucional, o Sr. Presidente da República, deputados de 4 grupos parlamentares agiram no respeito pela Constituição da República Portuguesa. Quem respeitou a Constituição da República foi o Governo. Pela segunda vez consecutiva, o Governo violou o princípio da igualdade que a Constituição da República defende. Para os democratas, não há problema quando os órgãos de soberania funcionam e cumprem a sua missão. Para os democratas, há problemas quando os órgãos de soberania não cumprem as suas funções, não estão à altura das suas responsabilidades ou violam reiteradamente a Constituição da República. O que nos colocou nesta crise social e na espiral recessiva foi a política de austeridade do Governo. Só a derrapagem orçamental do ano passado representa cerca de 3 vezes o montante das medidas consideradas inconstitucionais. Só o efeito nas contas da Segurança Social no ano de 2012, do aumento do desemprego e da quebra da economia em relação ao previsto, equivale ao montante das medidas consideradas inconstitucionais. O Governo só tem, pois, que se queixar de si próprio e da sua política. E não foi por falta de aviso. O Partido Socialista alertou desde o início para as consequências do exagero da política de austeridade que estão a conduzir o nosso país ao empobrecimento,
ao agravamento das desigualdades sociais, à destruição da economia e ao aumento dramático do desemprego. Ao fim de quase 2 anos de governação e de 7 revisões do memorando, o Governo ignorou e hostilizou as propostas e os contributos do Partido Socialista. O Governo escolheu o seu próprio caminho, que conduziu ao isolamento e ao país ao empobrecimento. Perante este descalabro, o Primeiro-Ministro foge às suas responsabilidades. Mais grave, o Primeiro-Ministro tenta enganar os portugueses quando associa a decisão do Tribunal Constitucional à inevitabilidade de cortes nas funções sociais do Estado e ao risco de não pagamento da próxima tranche de financiamento. Ora, a verdade dos factos é outra. Primeiro facto: os cortes de 4 mil milhões de euros é um compromisso deste Governo com a Troika, assumido desde setembro do ano passado. Segundo facto: no dia 15 de março deste ano, o Ministro das Finanças revelou que o desembolso da próxima tranche estava dependente de um plano de cortes orçamentais a publicar até ao final deste mês de abril. Como os portugueses sabem, há muito que o Governo se comprometeu com um corte de 4 mil milhões de euros nas funções sociais do Estado. O Governo está agora a instrumentalizar a decisão do Tribunal Constitucional para concretizar uma opção ideológica que só vai agravar a espiral recessiva e o desemprego. Não é responsável, nem é o caminho que o país precisa. Não se curam as consequências da austeridade com mais austeridade. Quero deixar bem claro aos portugueses que não aceitaremos que o país prossiga neste caminho de empobrecimento e destruição do Estado Social. Nós temos uma alternativa. Uma alternativa assente em 2 pilares fundamentais: renegociar as condições do nosso ajustamento e a criação de uma agenda para o emprego e para a recuperação da nossa economia. Uma alternativa assente em 5 medidas urgentes. Primeiro, a necessidade da renegociação. O país precisa de uma estratégia credível, realista, para o nosso processo de ajustamento. Temos de renegociar as condições de ajustamento com metas e prazos credíveis para a redução do déficit orçamental e para o pagamento da dívida pública. Precisamos de renegociar o alargamento dos prazos de pagamento de parte da dívida pública. E quero dizer-vos que há alguns meses que me envolvi pessoalmente em contactos com vários líderes socialistas europeus para que esta negociação possa ser conduzida com êxito. Renegociação do diferimento do pagamento de juros de empréstimos obtidos, como aliás já aconteceu com outros países. Renegociação de juros a pagar pelos empréstimos obtidos. Se aplicarmos a taxa de juros que foi contratada com Chipre, Portugal só este ano poderia ter uma diminuição de cerca de 700 milhões de euros. Reembolso dos lucros obtidos pelo Banco Central Europeu, Sistema Europeu de Bancos Centrais, pelas operações de compra da dívida soberana. Calcula-se, estima-se, que nós possamos ter um reembolso na ordem de 3 mil milhões de euros. Mas há necessidade de adotarmos medidas para recuperar a nossa economia, preservar o emprego e criar novas oportunidades de trabalho. E a primeira passa com muita clareza por parar com a austeridade. Parar com a austeridade não significa passar para a indisciplina. Pelo contrário, o Partido Socialista defende o rigor e a disciplina orçamental. Foi esse o sentido do nosso voto favorável
o primeiro de qualquer Partido Socialista Europeu a favor do Tratado Fiscal Europeu. Segundo, é necessário estabilizarmos a economia. Há várias propostas concretas. Recordo a necessidade de financiarmos as nossas pequenas e médias empresas, seja através de fundos comunitários que possam ser aplicados pelo futuro Banco do Fomento, como temos vindo a propor desde outubro do ano passado, seja por linhas de crédito que sejam contratadas com o Banco Europeu de Investimentos, ou com o aproveitamento de uma parte do dinheiro à disposição dos bancos para a sua recapitalização, parte essa que está parada, para a qual pagamos juros e que poderiam bem servir para recapitalizar as pequenas e médias empresas e para favorecer a tesouraria dessas pequenas e médias empresas. Um plano de reabilitação urbana que possa ajudar as empresas de construção civil a trabalhar, a manter emprego. Não um plano de reabilitação urbana qualquer, mas um plano de reabilitação urbana que tenha como prioridade a eficiência energética. Eficiência energética, poupança energética é também uma das nossas prioridades. Reduzir o IVA da restauração e aumentar, no âmbito da concertação social, o salário mínimo e as pensões mais baixas, de modo a fazer face a muitos problemas sociais dos portugueses com mais dificuldades, mas também para estimular a procura interna no nosso país. Implementar um programa de emergência para apoiar os desempregados. Os desempregados que não beneficiam de qualquer apoio social, de qualquer subsídio de desemprego. Estamos a falar de cerca de 500 mil de portugueses que estão nessas condições. Este programa, mobilizando recursos comunitários, serve para os qualificar e serve também para lhes dar uma garantia de rendimento durante esse período de formação. Por último, o país precisa, para além do financiamento da sua economia, de fomentar de modo consistente as exportações, de captar de modo inteligente o investimento estrangeiro, para fazer face à diminuição abrupta de investimento público e de investimento privado, e precisamos de definir um programa de substituição de importações por aumento da produção nacional, nomeadamente no setor agroalimentar. Como os portugueses já compreenderam, há dois caminhos para enfrentarmos a crise. O caminho do governo, com os resultados que os portugueses conhecem. Mais pobreza, mais dívida, mais desemprego, menos economia. O caminho proposto pelo PS, que está fundamentado em propostas credíveis, que recolhem um grande consenso nacional, que recolhem apoio de vários parceiros sociais e que já foram adotadas com êxito em vários países. É essa a garantia que quero deixar aos portugueses. Há uma alternativa e tudo fará para que essa alternativa seja concretizada em Portugal. Boa tarde. Declaração de António José Seguro em reação a esta decisão do Tribunal Constitucional. Retomamos a conversa com Nuno Encarnação e Vítor Batista. Nuno Encarnação, estávamos a falar e a perguntar precisamente pelo tema que António José Seguro, com que António José Seguro iniciou esta declaração, a questão de o Tribunal Constitucional estar a ser aqui considerado o responsável pela situação em que Portugal está. Foi isso que se pôde ler das palavras de Pedro Passos Coelho. A culpa é do Tribunal Constitucional. Não, o que aliás o Sr. Primeiro-Ministro diz sempre é que cada um deve assumir sempre as suas responsabilidades das decisões que toma. E o que é interessante perceber é que agora não querem injetar responsabilidades a quem decidiu
que um corte de 1,3 mil milhões, aliás, que tomaram como não constitucional, normas valiam isso, e que a Troika e todos os parceiros europeus têm que ser rapidamente, os senhores têm que apresentar soluções alternativas a isto. Por isso, eu acho interessante este discurso, porque este senhor António José Seguro parece que não vive neste país ou não vive nesta Europa, porque faz um discurso outra vez redondo, quase pré-eleitoral, aliás, ele anda em pré-eleitoral há muito tempo e está agora pertinho da sua reeleição no Partido Socialista e para o Congresso, mas já há aqui 3 ou 4 notas que vale a pena só destacar deste discurso. A primeira nota é que não se ouve António José Seguro a falar em qualquer corte na estrutura do Estado. Aquilo que nos exigem lá fora, a todos nós, é que de facto o Estado emagreça e que diminua no seu peso. A segunda, a diminuição da dívida pública, não se ouviu também que seja uma preocupação de António José Seguro. E sabemos todos que enquanto tivermos este nível de dívida pública, é impossível Portugal continuar a sair deste buraco onde se encontra. E depois, volta aos velhos paradigmas. Há socialista socrático, ou seja lá o que for, que é aumento da despesa e perda de receita. Quando tu outra vez diz questão do IVA da restauração, depois não apresenta receitas alternativas para isto. E por isso eu acho que António José Seguro anda aqui a brincar aos atos eleitorais e às eleições, numa altura crítica, numa altura em que este governo foi eleito há pouco menos de 2 anos para um mandato de 4, pondo em causa aquilo que foi a liberdade popular e o voto popular, e que de repente acha que à primeira dificuldade ou a qualquer esquina não deve haver pontos de convergência, deve haver pontos de divergência, deve haver uma alternativa, que é ele, António José Seguro, sozinho, porque nem com o Bloco de Esquerda nem com o PCP se entende este Partido Socialista, e teima e cisma que acho que não é nada benéfico para os portugueses e para o país. Deixe-me dar também a palavra a Vítor Batista. Vítor Batista, boa tarde mais uma vez. E com este discurso, António José Seguro marca aqui uma posição do Partido Socialista que mostra aqui uma aproximação à maioria para esta reforma dos Estados. É, nessa altura, impossível? Vamos lá ver. O que António José Seguro veio dizer é sobretudo aquilo que tem, ao longo dos últimos tempos, vindo chamando a atenção. É evidente, e aqui discordo da encarnação, não fala diretamente da dívida pública, mas fala indiretamente. Quando se propõe renegociar o memorando, e sobretudo quando fala na necessidade de ganharmos mais tempo para amortizarmos a nossa dívida, e de alguma forma fala nos juros e existir um maior período de carência, no fundo os juros acumularem à própria dívida, é isso que está subjacente, está a falar na dívida, isso não há a menor dúvida. E mais, está a reconhecer que a dívida pública é hoje um elemento que de alguma forma condiciona todo o desenvolvimento. E o que ele diz é que nós temos de encontrar um quadro que nos permita ter algum fogo. E esse fogo, naturalmente, resulta daquilo que o próprio governo também anda à procura. Quando se fala em maturação da dívida, está-se a falar em ganhar tempo para amortizar a nossa própria dívida. Ele acrescenta agora um outro aspecto, que é o aspecto dos juros da dívida. E ainda acrescenta mais. Eu julgo que há aqui algumas questões que ele tem vindo a falar que o próprio governo e o PSD não têm dado ouvidos, mas que seria bom que desse ouvidos. Quando ele fala, nomeadamente, na questão dos lucros do Banco Central Europeu com a sua intervenção na dívida. Exatamente. E, portanto, quando ele fala na necessidade de recuperarmos algum destes valores e faz uma estimativa de 3 mil milhões, é evidente que os juros têm sido elevados. E há um lucro que o Banco Central Europeu tem vindo a ter que resulta destas operações. E não veio daí mal ao mundo, pelo contrário, seria desejável, porque há a função também do Banco Central Europeu, de haver uma devolução desse ganho que o Banco Central Europeu tem aos países que têm esse contributo, ou maior contributo. E, portanto, isto também seria uma questão a equacionar e a ter no horizonte, e isso relaciona-se, evidentemente, com a própria dívida pública. Fala em outras questões que me parecem que são importantes, com um quadro económico. Eu julgo que nós temos tido, nos últimos tempos, muito pouca economia. E precisamos de mais economia. E ter mais economia é, sobretudo, reconhecer que é necessário investimento estrangeiro e que é necessário, de facto, uma substituição das importações pelas exportações. No fundo, dar incentivo ao investimento
que permita reduzir as importações e que é o chamado investimento substitutivo de importações e, por outro lado, também permita acalentar a esperança e dinamizar as empresas que exportam. Mas permita-me isto não é permitam-me só concluir, isto não é um erro. Isto é uma necessidade, é uma constatação. Agora, a dívida pública condiciona isto tudo. Eu não vou analisar quem são os responsáveis. É evidente que são responsáveis, todos nós sabemos. A dívida pública, preciso dizê-lo, eu, enfim, não sou daqueles que coloco a cabeça na areia, portanto, sei muito bem como é que a dívida pública evoluiu. Sei quando é que a dívida pública era nas últimas décadas, como é que tem vindo a evoluir, quanto era no início de 2005, quanto é que era em junho de 2011, quanto é que atualmente. Sei como ela tem evoluído a dívida pública. E isso tem condicionado toda a economia e tem condicionado todo o país. Agora, o que me parece, sinceramente, e aqui permitam-me uma declaração, eu julgo que o governo cometeu um grave erro neste momento. Aliás, está a cometer pelo menos vários erros, os dois deles que são flagrantes. O primeiro erro é esta dramatização e na procura de uma instituição responsável pelo Tribunal de Contas. Acho que é um erro estratégico monumental. O segundo erro deste governo, de facto, ainda há pouco ouvia Catroga, de facto é verdade, foi não dialogar e não ouvir as propostas do próprio Partido Socialista. As propostas são razoáveis. As propostas desde um banco de fomento, desde aquilo que já foi referenciado, desde um conjunto de ideias do IVA da restauração. Eu julgo que o IVA da restauração, em boa verdade, não se justifica uma taxa tão elevada. O desemprego está associado, todos nós sabemos o que está a passar. Não é por aí. Mas as propostas não são más. Agora, é preciso haver uma aproximação entre o PS e o Governo afastou completamente o Partido Socialista. Mas são propostas que António José Seguro está a tratar que terão impacto eventualmente a médio e longo prazo. Nesta altura, António José Seguro, que se quer apresentar como alternativa, não deveria também surgir como alternativa já para esta questão do Tribunal Constitucional? Ou devemos, de facto, prestar atenção às palavras de António José Seguro numa primeira reação em que disse que quem criou este problema é que tem que o resolver? Não, eu julgo que há aqui duas questões. A primeira questão, eu acho que o Governo, depois da decisão do Tribunal Constitucional, o Governo tem que reconhecer se tem condições ou não tem condições para consolidar as contas públicas, particularmente no ano 2013, com esta decisão constitucional. Ou o Governo tem soluções no quadro constitucional ou não tem. E se não tem, o Governo deve pedir admissão imediatamente. A segunda questão, o Governo tem condições para resolver do ponto de vista constitucional, tem de apresentá-las imediatamente. António José Seguro já está a apresentar algumas. Ele próprio está a antecipar. E ele entende que a primeira questão fundamental neste quadro, no quadro atual, é a renegociação da dívida. E quando ele acautela um pouco a despesa e não adianta a despesa, porque ele reconhece... Mas por isso é uma nacional de que essa não será uma ideia bem aceita. As dificuldades têm de se transformar em oportunidades. E o Governo tem aqui, nesta dificuldade, uma oportunidade para renegociar o memorando e fazer ver a Bruxelas de que o caminho é outro em função do acumular de situações que estão a tirar a vida social e aumentar o desemprego e as famílias estão na situação em que estão. Portanto, esta é uma oportunidade que resulta também desta decisão do Tribunal Constitucional. E é assim que o Governo tem de assumir. Não é só olhar para a dificuldade. As dificuldades, volto a reafirmar, por vezes, são oportunidades. Única relação, mas esta será uma oportunidade para o Executivo avançar para uma reforma do Estado em modo acelerado? Tem que forçosamente o fazer. Porque em vez de optar por esta via de uma tentativa de renegociação? Não, vamos lá ver, isto é algo tão urgente, tão premente, que já todos percebemos que não há libertação desta última tranche enquanto não houverem medidas eficazes e alternativas e contabilisticamente batam certo nas contas. E estamos a 8 meses do final do ano, ou seja, este orçamento tem que ser cumprido, os objetivos traçados e flexibilizados, aliás, anteriormente, têm que ser cumpridos, e a Europa o que está à espera de saber é que medidas é que os senhores têm capazes e imediatas e eficazes. Agora, estas questões de semântica de António José Seguro, que são algumas, aliás, que o próprio Governo está de acordo, e não estou aqui a registrar patente de ninguém, se foi o primeiro Governo ou se foi António José Seguro que as apresentou, há ali pontos convergentes, e o que eu me custa ver é que, havendo pontos convergentes, as pessoas não percebam que é possível, nesses pontos convergentes, ao menos aproximarem-se. Isso é que me custa ver. E custa ver António